socialismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Estamos começando mais um Pauta Quente, o programa onde fala a verdade, desmascara as narrativas. E aqui você sempre vai ter um convidado especial participando comigo, onde nós estaremos comentando as principais notícias da semana e falando também um pouquinho do nosso convidado, porque todo convidado é especial. Então a gente vai saber um pouquinho da história dele e junto iremos comentar as principais notícias. Antes de falar a pauta que vai rolar hoje no Pauta Quente, eu quero aqui já apresentar para vocês o meu amigo ativista de Maricá, Luiz Júnior. Luiz, é um prazer ter você aqui no programa, irmão. Muito obrigado aí pela receptividade. É sempre um prazer estar compartilhando ideias e debatendo os assuntos pertinentes ao nosso Brasil, ao nosso município. Eu que agradeço pelo convite, Emir. Exatamente. E hoje o programa vai estar quente, porque nós vamos falar da guerra do Israel com o Irã, nós vamos falar do posicionamento do PT, até porque o Luiz Júnior é de Maricá, um município vizinho aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Esse município é governado pelo PT há anos, pelo grupo do PT ligado diretamente ao Lula, que é o amigo lá do ditador islâmico do Irã. Então, vocês sentiram que hoje o programa vai estar pesado. Então, continuando aqui, Luiz Júnior, primeira pergunta que eu vou fazer para você. Pode mandar. Quem é você, meu irmão? Quem é o Luiz Júnior em Maricá? Rapaz, o Luiz Júnior é um ativista político, um trabalhador da cidade de Maricá que, ao perceber que a gestão ali estava deixando a desejar com a população, foi aos poucos se envolvendo com a política. E hoje, graças a Deus, o nosso grupo lá na cidade de Maricá é considerado um grupo de direita raiz, um grupo sem passado, né? Na base do governo lá que é de esquerda. Então nós não temos nenhum passado político na cidade. Então nós somos hoje considerado um grupo como se fosse uma nova política na cidade de Maricá. Nós trazemos novas ideias de preenchimento de espaço, de preenchimento de ideias como conselheiro tutelar, CDL, chapa da OB, grêmios estudantis de direito que na cidade não tem. Então hoje nós estamos tentando implementar esse tipo de trabalho no município e automaticamente a população que consegue ter esse contato com o nosso trabalho, ela vai entendendo e vendo, né, que nós somos realmente um grupo diferenciado com ideias novas para a cidade de Maricá. Exatamente, porque eu acho, falando assim da galera de direita, do pessoal conservador, né, nós perdemos muito tempo nessa questão cultural. Exatamente. Então, você tem aí um espaço de tempo muito grande onde a esquerda, a extrema esquerda, esses militantes, eles ocuparam essas cadeiras, ocuparam esses espaços e implantaram o comunismo ali dentro, com a pecha de democracia e progressista, mas, na verdade, você vê que essa questão é uma questão totalmente ideológica. E Maricá está sendo governada pelo PT já há bastante tempo. Há 16 anos. 16 anos, Maricá está sendo governado pelo PT. E o atual prefeito é o Washington Quaquá, que foi deputado federal. Para quem não lembra, foi aquele deputado que deu uma tapa na cara de um deputado e não aconteceu nada com ele. Porque vivemos num país hoje onde a esquerda pode tudo e a direita e os conservadores são perseguidos. Então, mas esse tapa na cara, Emi, deixa eu só ajustar meu microfone aqui. Esse tapa na cara, que não aconteceu nada com ele no Conselho de Ética em Brasília, é impressionante. Na eleição do ano passado,
nós entramos com pedido de impugnação porque ele não apresentou a certidão de segunda instância para poder Aham. vir candidato. Ele é condenado, prefeito. né? Exatamente. Em segunda instância. Em segunda instância. Processo administrativo. E nós achamos estranho porque nós perdemos no município, em âmbito municipal, perdemos a nível estadual, não recorremos para a terceira instância. E fomos pesquisar os advogados que acompanham ele. E nós descobrimos que um dos advogados dele é um dos filhos de um PGR do Lula. Então, assim, se o cara tem todo um judiciário dando um aparato a ele, ele vai dar tapa na cara das pessoas e não vai acontecer, não vai apresentar a documentação e mesmo assim vai vir candidato. É o consórcio, né? É mais ou menos isso. Então, o jogo lá é pesado. Infelizmente, hoje, nós estamos sujeitos. Primeiro que nós fomos enganados esse tempo todo com a falsa direita que era o PSDB. Então, a famosa dança das tesouras, né, que ficou escancarado quando o Bolsonaro ganhou a primeira eleição e agora, nessa última eleição, o Geraldo Alckmin vem vice do Lula. Então, quer dizer, Bizarro, né? escancarou geral. Então, nós começamos a ver, tipo assim, na minha opinião, que acompanho direto ali, jornalisticamente, o que acontece nos bastidores e tal, nós vimos desde o início, desde o governo Bolsonaro, vamos colocar assim, do início do governo Bolsonaro, já a tentativa e iniciar o verdadeiro golpe que foi dado. Porque o judiciário começou a perseguição no primeiro governo Bolsonaro. Sim, sim. Você tem um Adélio Bispo que deu a facada no Bolsonaro, e aí? Lobo solitário. Não é? Então você tem vários fatos, não é narrativa, são fatos que essa imprensa carcomida, Globo News, essa turma que mama nas tetas do governo para poder ter fazer assessoria de imprensa, né? Essa turma vem tentando desde lá criar essas narrativas. Que o cara foi um lobo solitário, o cara foi filiado no PSOL, o cara tinha entrada lá dentro da Câmara Federal no dia que ele deu a facada, o cara estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E quem está pagando os advogados? Exatamente, aqueles advogados chegaram de jatinho particular e tal. Então, desde aí, você já viu que o sistema não gostou de um candidato outsider, que foi Bolsonaro, que ninguém acreditava, encarou o sistema sozinho, foi lá e ganhou a eleição. Mesmo ganhando, ele acusou que teve fraude na própria eleição, porque a quantidade de votos deve ter sido tão grande que o sistema não conseguiu barrar aquilo. Então foi todo mundo pego de surpresa e o sistema já começou a bater. E daí para cá, meu irmão, você vem vendo, né, essa questão do aparelhamento mesmo e da questão do ativismo judicial, né, que você falou dos advogados do Quaquá, por isso que eu estou entrando nesse assunto e dei um pequeno panorama histórico, porque no momento que você tem um judiciário aparelhado, independente das instâncias, mas o que nós vemos hoje é que o aparelhamento está no topo da pirâmide. O aparelhamento do judiciário está onde ninguém pode recorrer. Vai recorrer a quem? A eles mesmos. Por isso, Emir, não querendo cortar seu raciocínio, eu percebo que essa passagem do Bolsonaro pela presidência do nosso país, ela fez a gente entender que não é só a gente chegar ao poder, a gente tem que preencher os poderes e pegar o sistema para modificar o jeito que ele está atuando, principalmente o judiciário. O povo brasileiro vota muito mal, né? Vamos colocar muita assim. Eu sempre falo. Eu acho que hoje, com essa questão da direita, das pessoas estarem querendo se informar, das pessoas conhecerem o que é o conservadorismo, que as pessoas não sabiam como era essa filosofia, o que é o conservadorismo, que não tem a ver com ideologia política, é uma visão de mundo, é uma maneira de se viver, de se pensar. Isso aí é filosofia, não é ideologia. Direita é ideologia, é ideologia política. Conservadorismo sim. Não. Então as pessoas começaram a se identificar, né? E essa identificação, que aí eu vou entrar num ponto, porque você é o cara mais engajado das redes sociais de Maricá, né? Você é o cara que tem um trabalho bem forte lá. Mais visualização, mais gente que segue, pelo menos que eu acompanho também. Você tem um trabalho forte nas redes sociais, tanto na defesa da bandeira conservadora, como também na defesa da direita, como vocês falaram. Como você falou aqui agora, vocês criaram um novo grupo político com conceitos conservadores.
Que são pessoas que Sim, se sim. identificaram com as bandeiras que a direita levanta, que é defender a pátria, a família, religião, liberdade de expressão, que hoje em dia está saindo muito caro para nós conservadores. Nossa liberdade está sendo caçada com C cedilha mesmo, de caça. Parece que estamos numa selva onde estão caçando a gente. E esse engajamento nas redes sociais é fruto desse conhecimento das pessoas sobre a questão conservadora e de direita. Lá em Maricá, quantas cadeiras vocês ocuparam nessas últimas eleições para vereador? Eu sei que foi uma eleição como aqui em Niterói ou como em outros municípios, quando você luta contra a máquina é complicado, mas como você viu a direita de Maricá agora nessas últimas eleições que tiveram na prefeitura? Houve um crescimento? Houve um engajamento maior? Então, Emir, a última eleição lá do ano passado, ela foi uma eleição muito, digamos assim, eu digo pesada, porque nós viemos de um histórico de 4 assassinatos que possivelmente foram políticos na cidade. Então, assim, foi uma... Modus operandi que a gente sabe que a história não nega, né? Nós temos lá, em 5 anos, 2 jornalistas mortos. Um deles iam vir a candidato a prefeito em 2020, que foi o falecido Giorno. Nós temos o dono do LSM, o ex-dono no caso, né? O falecido Romário, também assassinado também. Nós temos um vereador morto com seu filho. E entre outros crimes dentro da cidade. Então, assim, não é todo mundo que tem a coragem de botar a cara, de colocar a cara para fazer um trabalho de denúncia dentro do município. Então, isso já prende um pouco a oposição. Porque são poucas pessoas que conseguem desenvolver um trabalho de denúncia, porque realmente é complicado. Imagina eu, motorista de aplicativo, com a família, filho pequeno, você ficar denunciando o que está no portal da transparência errado, você não é ninguém no mundo político local. Ainda, né? Estamos só iniciando o trabalho. Então, assim, mas eu vi um crescimento de entendimento da população, de conseguir parar, ouvir o seu projeto, ouvir a sua ideia e falar, poxa, realmente, nós precisamos renovar a política. Então, a eleição de 2024, ela nos deu 2 cadeiras para o partido do PL. O outro partido que veio também como oposição, que foi o Partido Novo, eles não conseguiram fazer nenhum vereador, mas o PL conseguiu fazer 2, que conseguiu fazer o atual... a reeleição do vereador Netuno, que já está no 3º mandato, e o ex-presidente da Câmara, o Chiquinho, que agora está vindo pelo PL, que ele era a base do governo. Então, assim, querendo as pessoas gostem ou não de quem está lá como oposição, hoje a gente pode dizer que a cidade de Maricá tem 2 vereadores de oposição. Então, você começa a perceber que existe um movimento para renovar a política local. Então, nós apostamos que em 2026, para estadual e federal, vai ser uma eleição muito importante para a gente começar a direcionar a vitória de 2028. Ou, no mínimo, colocar uns 5 vereadores de oposição na cidade de Maricá. Porque uma coisa que eu sempre vejo, a esquerda vem trabalhando há anos para chegar ao poder. E a gente ainda está engatinhando. Está engatinhando. E na política, na conscientização das pessoas, é um trabalho que demanda tempo. O tempo que nós perdemos achando que estávamos sendo governados por uma falsa direita, que era o PSDB, nós conservadores, que vive isso, né? Cristãos, conservadores, que pensamos da mesma forma, temos os mesmos conceitos morais, éticos, nós vimos que perdemos tempo, e para recuperar esse tempo agora, a gente tem que ter mais paciência. Entender que é um processo. É uma guerra cultural. A guerra cultural iniciou. Antes a gente era apenas, vamos botar assim, nós éramos o gado da falsa direita. Sim. Hoje nós somos os lutadores da verdadeira democracia. Eu coloco assim. Como o Gilmar Mendes falou no último discurso lá, quando ele elegeu, para você ver o nível do aparelhamento deles. Elogiou o governo Xi Jinping como modelo de democracia. Brincadeira, é um tapa na cara dos brasileiros. Ele falou que não depende da cor do gato, o importante é pegar o rato. Só que os patriotas, nós somos os gatos, eles são os ratos. Entendeu? O povo está vendo isso. Então eu acho que essa questão de conscientização, como em Niterói também, minha cidade aqui, a base da direita cresceu, era um vereador, hoje são 4.
Esse é o caminho lá de Maricá. Entendeu? São 4. Então, é um trabalho que está sendo feito, é um trabalho que tem que ser feito. E uma coisa que você falou é importante, antes da gente trazer a primeira pauta, você que está assistindo a gente aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe perguntas aqui, porque a gente vai estar respondendo. O programa está retornando agora com força total no canal Circuito Aberto, que é o canal no YouTube. E você que quer ver notícias diárias, você ficar muito bem informado, circuitoabertonews.com.br, que é um jeito simples de você ficar muito bem informado. Voltando ao assunto aqui agora, essa questão dessa guerra ideológica que a direita mundial começou a descobrir que ela tem voz, na verdade, as redes sociais fizeram com que as pessoas começassem a se identificar com o discurso do outro, e isso fez com que organicamente nós dominássemos as redes sociais, que foi uma coisa orgânica, e tudo que começa a ser atacado de uma forma de são robôs, eles acusam a gente do que eles fazem, e isso está lá no manual comunista, está na Marx, Lenin, está nessa turma toda. Está na cartilha. Está na cartilha, entendeu? Da social-democracia. Está na cartilha lá a maneira como eles agem. Então, uma coisa que eu sinto falta e que eu acho que a direita tem que fazer é levar mais conhecimento à população. Tem associações como Sou Mais Brasil, que você faz parte, aqui de Niterói, lá em Maricá você comanda a questão do Sou Mais Brasil, que é uma associação conservadora, entendeu? E que leva os conceitos do conservadorismo para a população. Mas eu ainda acho que não só uma associação conservadora, mas claramente como todas são, como o CIPEC tem fins políticos de ocupação de espaço, que é fato, isso tem que ser feito, mas falta mais a conscientização da educação do povo sobre o que é mesmo, é colocar a galera para ler, para pensar, para estudar, levar pessoas para falar sobre, confrontar as ideias entre o que pensa um e o que pensa outro, para a pessoa chegar à sua própria conclusão, porque a esquerda, a mídia acham que a população é burra. E, na verdade, de burro brasileiro não tem nada. Posso pegar só um ganchinho na sua fala? Pode. Então, Emi, quando você falou muito bem sobre o conhecimento, trazer conhecimento. Uma coisa que nós estamos começando lá na minha cidade, a cada 15 dias, isso vai ser na minha casa, tá? Eu vou abrir a minha casa, um espaço que eu tenho lá, cabe mais ou menos umas 20, 30 pessoas, e ali nós vamos fazer encontros periódicos para debater assuntos e tirar dúvida do pessoal que está nos acompanhando, às vezes quer conversar sobre alguma coisa relacionada a âmbito estadual, nacional, e a pessoa às vezes não tem com quem compartilhar suas ideias. Então, na minha casa hoje, a cada 15 dias vai ter um encontro. E uma vez por mês agora, nós vamos começar a fazer palestras em Maricá. Aí com temas específicos, um exemplo, vamos falar sobre liberdade de expressão. Aí você vai estar convidado lá para poder palestrar. Vamos falar sobre mobilidade urbana, vamos trazer um especialista para falar. Para que isso? Para poder despertar a cabeça da população que dá... A importância do voto dela. Exatamente. E é isso que está faltando na direita. A importância do voto. As pessoas só querem ir para a internet, lacrar, ganhar like. São os militantes de like, né? E a política é muito mais do que isso, é muito mais do que like. Cara. A polícia é a conscientização, a política é você estar na rua, a política é você conversar corpo a corpo, trocar essa ideia. Exatamente. A gente teve o advento da internet social, das redes sociais, tal, essa coisa que deu um engajamento muito grande para a direita pela convergência de pensamentos, né? Pensar, e quem sabia que o cara pensava igual a mim, não tô sozinho no mundo. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Aí começou os ataques contra as redes sociais, que você vê até hoje aí, essa questão, o STF agora, nitidamente aparelhado, declaradamente comunista, como tivemos do próprio Lula, abre aspas, até que enfim conseguimos colocar um ministro comunista, palavras do Lula, quando Flávio Dino entrou lá, o próprio Flávio Dino se declarou comunista. Então você tem ali um grupo o Dias Toffoli foi advogado do PT, então você tem um STF hoje... Militante.
Literalmente Você militante. você vê hoje a perseguição que está sendo feita e a tentativa da implantação de uma narrativa onde cada dia que passa cai. Vivemos agora, na semana passada e retrasada, os depoimentos estão rolando aí do Mauro Cid e tal, aquela coisa toda. Desmontou toda a narrativa, claramente, então, quer dizer, e agora já voltaram com a questão da BIM paralela de novo, tentando botar o Carlos Bolsonaro, que cogitou a possibilidade de vir candidato a Senado. Não, e isso Sul. que vem pra mídia. Tem detalhes que acontecem Não, nos na bastidores. mídia é que eu falo. Na mídia tradicional, essa mídia Isso é o que vem pra gente saber. essa mídia carcomida, ela fala a narrativa deles. Exatamente. Eles ainda estão na ideia da trama do golpe. E o Alexandre de Moraes agora pediu ao Google a minuta do golpe, de onde foi, o Google falou assim, Já falou que não dá. falou que não, e outra coisa, ainda falou, o Google é uma empresa americana. Vai lá, mexe Vem lá. aqui, não vem aqui, manda pra cá. Manda pra Entendeu? lá o ofício lá. Nós temos, então, cara, essa questão, e aí a gente vai começar a entrar nas pautas agora. Você que está em casa já conheceu sua rede social antes, para a galera te seguir. Minhas redes sociais é luizjunior.rj. luizjunior.rj. Vale a pena seguir, que o cara faz altos vídeos e você vai saber o que está acontecendo em Maricá. Pela falta de cobertura da mídia tradicional, Sim. as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. Uma coisa que eu sempre falo, quando você tem uma mídia sem ser tão independente assim, a verdade não chega na população. Então você tem pessoas nas redes sociais, eu tenho vários amigos jornalistas que têm portais independentes, que lutam pela verdade. Eu sou jornalista há 25 anos, praticamente, quase 25 anos. Então eu estou nessa linha já há bastante tempo. E nunca fui funcionário da Globo. Nunca quis ser jornalista da Globo. Porque desde lá eu já sabia da questão da manipulação. Entendeu? O meu trabalho de faculdade foi como a interferência da mídia faz a questão da opinião pública. Você nem ia poder ser o Emir. Então, exatamente. Tanto é que, poxa, eu tive programa, na época, não tinha internet. Então a gente tinha uma via de comunicação só, era uma veia, era só a Rede Globo. Entendeu? E a internet veio acabar com isso. Mas não porque existe discurso de ódio, sim, da parte deles, da esquerda. E falam que nós fazemos discurso de ódio. Existe maluco na direita? Existe. Maluco existe em tudo quanto é lugar. Todos os lados. Só que uma concentração de maluco está de um lado só, que está do lado da esquerda. Eu costumo falar, são cérebros atrofiados mesmo, que não pensam, mas é verdade. Que seguem uma cartilha aonde? Aí eu entro num ponto que a gente vai começar a falar aqui também, que eu acho importante. Essa guerra agora que está acontecendo, desde o dia 7 lá, onde houve um massacre lá em Israel, com um ataque terrorista do Hamas, que o governo Lula até hoje não conseguiu declarar o Hamas como um grupo terrorista, e você vem nessa escalada toda, e você vê pessoas, como eu tenho conhecidos, que estudaram comigo no São Vicente, que viram e falam, Hamas, defender a Palestina. Hamas não é o povo palestino. Isso aí todo mundo já sabe. Hamas é um grupo terrorista. É como no Irã. O iraniano é uma pessoa boa. O Hezbollah e esse é um grupo terrorista financiado pelo Irã. O Hamas é um grupo iraniano que oprime o povo iraniano. Então você tem uma ditadura dos ayatolás lá. Você, quando fala desse ataque do Irã contra a ditadura, o governo não é contra a população, você começa a ver a questão que a esquerda tenta tirar os valores, distorcer os valores. Você vê ao ponto, aí, por isso que eu falo que são cérebros atrofiados, e são movimentos LGBTs com a bandeira da Palestina e com faixa do Hamas. Vai lá. Não, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Vai lá. Lá os caras cortam a cabeça. A lei islâmica lá deles, essa questão religiosa é tão forte que se o cara for homossexual, sabe como é que eles matam os caras lá? Os homossexuais? Eles sobem no topo do prédio mais alto e jogam a pessoa lá de cima. Porque lá tem que cair no abismo. Então eles fazem essa questão como se estivesse jogando o cara no abismo. E vem um cara aqui com a bandeira metade arco-íris, metade palestina ou metade
bandeira daquela do Hamas, aquela parada do Hamas. Então, quer dizer, o ponto que chegou o fanatismo quebrou os valores do mundo, irmão. E isso não é uma coisa só no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Esse plano é uma coisa que já vem já de muito tempo. E o interessante lá do Irã é que antes da Revolução, lá que tiveram o golpe lá, né, da monarquia, eles eram um país que estavam mais pro Ocidente. Total. Estavam mais pro livre comércio. Dá um Google. Eu pesquisei essa semana. Você via lá as mulheres na praia de biquíni. De biquíni. Hoje não pode. Não, hoje não pode nem mostrar o cabelo. Ou seja, a mulher tem que ir com o roupão preto lá, tampando só, mostrando só os olhos, e o pai com a criança lá brincando. Tá rolando até uma foto dessa, vocês viram a foto? Tá. E uma outra coisa, nós estamos vendo. Quem gosta da verdade, nós estamos vendo no X, por exemplo, que o Elon Musk liberou a Starlink. Sim. Para lá. Então nós estamos vendo a manifestação da população iraniana. Porque agora a internet está livre. Então nós estamos vendo a população iraniana indo contra o governo ditador. E ao mesmo tempo você vê o Lula aqui apoiando o governo, não a população. Ele não está apoiando a população iraniana quando eles defendem. Ele está apoiando o governo ditatorial. Tanto é que saiu uma foto do Lula agora com a faixa do Irã escrito em árabe, né? Israel é nossa. Tipo assim, o Estado ali é dele. Por isso que eu acho que aquele pronunciamento do primeiro-ministro de Israel falando que algum país do nosso continente liberou urânio. Isso. Não pode ter certeza que foi o Lula que liberou. A gente não especula. Entendeu? Enquanto não tiver prova, a gente não fala. Vai sair essa notícia. Sabe quando vai sair essa notícia? Quando os Estados Unidos conseguir tomar o território iraniano. Mas teve essa questão dos navios sancionados e tal. Existe muita especulação, João. Aqui a gente não fala. João Luiz, aqui a gente não fala em especulação. Existe a possibilidade de sim, mas enquanto não houver prova, a gente não vai fazer teoria da conspiração. É fato. Então, quer dizer, se eu acredito que teve alguma coisa, acredito, mas não tem prova. Ele vai ter que esperar a investigação. A investigação para ver o que é. Agora, o que está sendo visto, e o que eu vejo literalmente, é o governo repudiando a ação de Israel, que está fazendo um trabalho para salvar o mundo de um grupo terrorista com a bomba atômica. Imagina o Hamas com a bomba atômica. Acabou o mundo. Essas pessoas não estão entendendo, ou não querem entender, ou são burras para não entender que a luta ali não é contra o povo, a luta ali é contra um regime, a luta ali é para não deixar que um grupo terrorista, um Estado ditador que apoia grupos terroristas e apoia grupos terroristas, até aqui no Brasil, que isso vai vir à tona. Você acha que o PCC, você acha que o MST, junto com as Farc, você acha que essa turma é financiada por quem? Cuba, Venezuela. Quem está contra Israel, pode ter, aí eu afirmo, quem está contra Israel é financiado pelo Irã e pelos grupos terroristas que fazem parte dessa questão. Então o Brasil hoje, infelizmente, o governo brasileiro, infelizmente, está do lado errado, irmão. O cara defende o terrorista. Entendeu? E está indo e coloca Israel numa posição de que Israel, na minha opinião, ele está defendendo o próprio direito de existir. Ele está ali se defendendo, porque se Israel não faz nada, eles vão tirar Israel do mapa. Vão tirar o povo judeu do mapa. Como já tentaram em outras épocas. Né? E esquecem que, meu irmão, que a base religiosa veio do judaísmo. Os apóstolos eram judeus, a maioria. O que eu acho mais interessante... A questão religiosa é que, poxa, são co-irmãs, convivem juntos. A história diz o porquê do afastamento, a história diz o porquê, mas a raiz é a mesma. Então, tem os fanatismos, como tem os fanáticos religiosos, tanto na igreja católica, no evangélico, quanto no Islã. Existe a mesma coisa. Então, as pessoas generalizam uma questão e colocam de uma forma, numa narrativa, onde as pessoas acreditam no efeito manada, vamos colocar assim. É o famoso efeito manada. Bota a cabeça para cá, vai todo mundo para lá. Vai todo mundo, independente se está certo ou está errado. Isso a esquerda faz bem.
Por que a direita não faz isso? Porque a direita pensa, irmão. Por que você diz que a direita é dividida? Não é dividida, é porque cada um tem um pensamento diferente, ainda não chegou no pensamento comum. Entendeu? E o radicalismo dentro da direita não vai funcionar. Não adianta você querer impor goela abaixo um candidato, que não rola. Por quê? Porque a direita pensa, é diferente da esquerda. Não é? Então, quando a gente vê essas confusões todas, políticas, ainda mais na nossa região aqui, você começa a entender o cenário global. Por isso que eu estou falando dessa questão da defesa do Lula ao governo tirânico iraniano, ao Hamas. Em momento nenhum ele declarou o Hamas grupo terrorista, declarou o Hezbollah grupo terrorista. O MST é um grupo terrorista aqui no Brasil. Sim, o MST foi para Venezuela, para Cuba. O MST foi treinado pelas Farc. O MST tem ligação com o PCC. Isso aí tá na mídia, na Globo. Então, se você pegar, cara, é só dar um Google, gente. Isso aí já saiu. Tá em Maricá, pô. MST tá em Maricá. Tá em Maricá. Tá longe, não. Não, mas Maricá é PT. Tá longe, não. Maricá é PT. E eles têm sempre o modus operandi sempre novos, eles sempre buscam coisas novas para fazer. Hoje o MST em Maricá eles operam na forma de cooperativas. Ou seja, tem a cooperativa do arroz. Eles liberam os arroz para as escolas municipais do município. Então, mas assim, que custa para o município, né? Que o município paga. Exatamente. Ou seja, tem uma fraude do INSS agora aí que tá rolando. Então, assim, eles estão sempre buscando algo novo. Mas voltando a falar do Irã, Emir, eu assim, isso. Não vou dizer que foi bom que aconteceu essa movimentação militar na região lá. Foi necessário. Foi necessário para mostrar que o Irã não era aquilo tudo que sempre foi pregado. Ou seja, em 24 horas o espaço aéreo do Irã estava completamente dominado por Israel. Quer ver uma coisa? Sabe por quê? Todo mundo tinha medo de Israel. Temos o melhor sistema para destruir os caças israelenses, caso tenha... Ou seja, em 24 horas, Israel brincou com as defesas antiaéreas do Irã. Então mostrou que era só um blefe por décadas. Não, porque a imprensa é financiada também por esses grupos. Você tem uma ONU da vida, que a maioria das cadeiras são de países de raízes islâmicas, onde você tem uma elite globalista que estava tentando implantar um governo único. Entendeu? Então você começa a ver a decadência de uma ONU da vida, onde quando teve o ataque lá na faixa de Gaza, no hospital em Israel, tinham agentes da ONU infiltrados do Hamas lá dentro. Né? A imprensa não toca no rodapé de página, mas é uma coisa que acontece. Então você sempre teve um sistema que vai contra a democracia, a verdadeira democracia. A democracia não é interessante para esses caras. O povo pensar não é interessante para esses caras. Nós temos as nossas opiniões e seguimos os nossos caminhos não são interessantes para esses caras. Esses caras querem controlar. E a cadeia vem desde o município até o governo federal. Só que agora eles aparelharam o STF, irmão. A última instância. E não venha me falar que é teoria da conspiração, cara, que lei é lei. Estado Democrático de Direito é Estado Democrático de Direito. Quando você não respeita o devido processo legal, você sai do Estado Democrático de Direito. Entendeu? E você vê esse povo defendendo China, defendendo Cuba, Venezuela, defendendo o Irã. Bizarro, né? É bizarro. Chega a ser bizarro. Não, é bizarro, é desumano. É desumano. Você vê, um ataque de Israel é preciso ali, destruiu o QG lá do exército italiano, destruiu lá o núcleo terrorista, destruiu lá a questão, agora, essa semana, o beneficiamento de água pesada para enriquecimento de urânio, que como a mídia está falando, efeito radioativo, mentira, que aquilo não gera radioatividade nenhuma. Aquilo é água quente para... E quando bombardeou a estatal lá de comunicação, eles avisaram uma hora antes para evacuar o prédio. E aí o Irã joga uma bomba num hospital. Isso é crime de guerra. O que o Irã está fazendo é crime de guerra. Cadê a ONU? Cadê as instituições de defesa dos direitos humanos? Numa guerra, você atacar civil é crime de guerra. Quem está praticando o crime de guerra é o Irã, não é Israel. Israel está defendendo
a sua sobrevivência como povo, nem como Estado, como povo. O povo, é. E para você ver o nível disso, espalhou pelo mundo. Eu tenho descendência judaica. Então, quer dizer, essa briga ideológica chegou num ponto onde o povo judeu e o povo cristão está sendo perseguido. Na Nigéria agora está acontecendo um genocídio de cristão. Cadê a ONU? Ninguém fala nada. Cadê a ONU? Cadê as notícias das guerras que estão acontecendo nos países ali, entre terrorismo, ao redor ali, entre Israel e Iraque? Onde estão acontecendo genocídios de criança, genocídios de religiosos cristãos. Cadê? Aí como se Israel fosse o culpado de tudo. E eles tentam empurrar isso goela abaixo de todo mundo, irmão. E tem os imbecis de esquerda que ainda levanta a bandeira de Hamas. Ainda levanta a bandeira do Irã, como se o Irã fosse o governo. Mas não, a população iraniana é outra. Só que eles levantam a bandeira defendendo o governo ditador, não a população. Que se fosse para defender a população, eles estavam aplaudindo Israel. Entendeu? É polêmico falar. Sei que a gente vai ser lacrado aqui, os nossos haters vão estar dando pancada. Mas eu tô cagando para a opinião desses caras. Entendeu? Eu não acho que... Não sei como é que tá em Maricá, na Câmara de Maricá, que você acompanha lá. Mas esse debate deve estar sendo debatido entre os vereadores. Aqui em Niterói tem. Você tem uns malucos de Niterói aqui que, porra, leva a bandeira da Palestina. Então, lá em Maricá, lá na Câmara em si, eles não debatem esse assunto, não, por incrível que pareça. A Câmara lá, eu acho mais um circo, né? A esquerda levantou para fazer um corte. O que aconteceu foi que o filho do prefeito, né, o Diego Zeidan, que é o secretário do Eduardo Paes hoje, ele defendeu literalmente o Irã, o Hamas, e assim. Só que lá é muito tudo amarrado, então as pessoas, até para começar a entrar num debate desse mais ideológico, as pessoas têm medo de entrar nessa seara, entendeu? Isso é uma outra questão. Aqui parece que a polarização dentro da Câmara está mais acirrada. Tá mais acirrada. Uma questão, por isso que eles querem regular a rede social, e essa questão de você impor um medo à força é o que o STF está fazendo. É uma forma de acuar o cidadão comum. O brasileiro médio, aquele cara que pensa, que está vendo o que está acontecendo, entendeu? Mas não tem coragem de falar. Então são poucos os que botam a cara para falar. Mas o cara, ele está ali vendo tudo. Enquanto esse povo continuar sentado no sofá, nada vai mudar. Esse medo que as pessoas estão tendo relacionado diretamente ao STF, diretamente à questão que eles querem regular a rede social de qualquer jeito. Então eles criam narrativa que nós falamos fake news, que nós fazemos isso, fazemos aquilo, discurso de ódio. Cara, é muito simples. Qualquer matéria da Globo, se você do G1, pega qualquer uma ali falando sobre a guerra, eu desmonto toda a narrativa. Sim. Pode, quem quiser no comentário aí, bota aí a matéria, o link, que eu vou desmontar essa narrativa criada pela Globo, com detalhes. Entendeu? O que falta é as pessoas buscarem a informação. Não acreditar na primeira coisa que vê. É ver, pô, esse cara tá falando, pô, vou pesquisar para ver se é verdade. O que deveria ser o básico, né? E a direita é muito inocente nisso, porque sai compartilhando qualquer coisa. E o que mais a esquerda faz é plantar. Exatamente. Ela planta um perfil de direita, diz que é de direita, planta uma notícia falsa, aí vai um monte de gente compartilhando. Por quê? Pela falta de experiência e por não ter a maldade que essa turma de esquerda tem. A gente ainda está engateando na política, né? Eles já estão 1000 anos luz na nossa frente. Exatamente. Isso se reflete no eleitorado, como Maricá, que é o início do nosso papo aqui. Isso reflete no eleitorado. E se isso reflete no eleitorado,
toda essa criação de narrativa, essas coisas que são faladas, que são ditas, cara, eu sempre falo, cara, dá um Google, pesquisa, antes de falar, pesquisa, porque senão você vai virar igual um esquerdopatazinho, vai abrir a boca para falar merda. Aí começa a falar, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Marx falava isso. Lenin também. Então, quer dizer, se o cara conta uma mentira 1000 vezes, na hora o cara vai chegar, não, realmente, é verdade isso aí. Por preguiça de ir lá e dar uma pesquisada. Mas aos poucos nós estamos mudando isso. Por isso que esse tipo de programa que você faz, por isso que as nossas redes sociais com alcance, elas são importantes justamente para isso, para tentar trazer esclarecimento e com o despertamento. Mas tomamos 7-1 igual lá no Brasil, lá mas eu acho que ainda a gente ainda está numa construção bem melhor do que há 5, 10 anos atrás. Com certeza. Ainda mais agora que Alexandre de Moraes hoje está com 19 dias para responder à justiça americana. Tinha dado 21 anteontem, já tem 19 dias para responder à justiça americana no processo movido pela Rumble e pela Truth Social do Donald Trump, simplesmente do cara mais poderoso do mundo, né? Então, tem 21 dias para responder, e se não responder, será um foragido da justiça americana. Dá para soltar fogos? Eu já comprei minha caixa de foguetes. Mas eu acho que a gente está indo por um caminho certo. Eu acho que, aos poucos, a direita em si, a nível Brasil, ela está entendendo e conseguindo identificar realmente quem é raiz, quem não é. Mas tá muito melindrada ainda. Tá. Tem muita gente ainda na direita que, na verdade, não são de direita. Tá muito fazem a política ainda em cima da direita, mas são centro-esquerda, são de centro ali, estão flutuando no poder. Entendeu? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que toda liderança, ela nasce naturalmente. A liderança é nata. Ninguém se torna um líder se não tiver vocação e dom para isso. É um dom que Deus dá para a pessoa ser um líder. Não adianta empurrar a goela abaixo ou tentar fazer panelinhas de grupos políticos, porque isso você está literalmente se igualando à esquerda. Uma das minhas críticas, e eu critico porque eu penso, e se penso logo existo, e como conservador eu tenho o direito e a liberdade de falar o que eu quiser, você aceite ou não, e aceito a sua opinião, eu concordando ou não. Ponto. Não vou entrar em conflito por pensar diferente. A minha opinião pode mudar a sua pode mudar a minha. Então, quer dizer, não descarto conversar com ninguém. O que está sendo tentando se construir é a mesma coisa que a esquerda fez. A direita tem que escolher os candidatos por vocacionais, não ser impostos também por grupos. O que acontece hoje? Você tem briga dentro da própria... do espectro conservador, né? De partido de direita, onde? Não pode vir candidato aqui porque tem que ir lá, não pode vir aqui, não, você não vai vir porque eu tenho que eleger tal. Isso tira a possibilidade de pessoas bem intencionadas que nunca se envolveram na política de entrar para mudar o jogo. Porque os caras que estão lá estão com o rabo preso. E tu pode ter certeza que quem comanda um sistema desse de querer isolar o município, de querer fazer isso e aquilo, são pessoas que têm um projeto de poder próprio. É o cara que fez o irmão, que fez o filho, quer fazer o neto, quer fazer mas nunca... ele utiliza a própria liderança dele para estar florando dentro da política. Tá desenvolvendo a política. É um individual, grupo coletivo, né? É um projeto político próprio, isso aí. Político próprio. Entendeu? E quem sofre é a população. Exatamente. Fica sem opção. A gente está engatinhando. Quando eu falo que a direita está engatinhando, é exatamente por não identificar essas coisas. E uma coisa que eu sempre fiz e sempre falo, meu irmão, político não é herói, político não é semideus, político não é ídolo, político é funcionário nosso. Simplesmente. O cara tem uma liderança, você segue o pensamento do cara, a liderança. Agora, no momento que você não pode questionar o seu líder, você está vivendo num regime ditatorial interno. Se a premissa é a liberdade, como é que você vai tolir a liberdade do caso do seu próprio grupo? Não é? Quando se fala em democracia, uma coisa que
que até o papo tá descambando pro outro lado, mas tá bom, vamos Não, tá bom, continuar. tá bom. Não, mas o que Quando você. a gente fala em democracia, desculpe interromper, nós falamos da democracia desde a sua base. Desde a escolha dos candidatos a virem candidatos. Hoje em dia nós temos uma ditadura partidária. E que é difícil de estourar. Em todos os aspectos. Sim, sim, sim. Se você não partido de direita seleciona seus candidatos e não dá oportunidade democrática de ter uma eleição interna para ver quem vai ser, já é uma ditadura partidária. Então já é uma ditadura. Um nívelzinho de ditadura, porque só entra quem eu quero. Então, se pelo menos tivesse a percepção de, tipo assim, pô, esse aqui é o melhor pro grupo. Não, é o melhor pra ele. Eles não pensam em grupo, pensam sempre neles. Mas a questão é, se a democracia fosse praticada dentro dos partidos, o país ia estar diferente. Ah, sim, sim, sim. Porque o próprio partido não pratica a democracia que ele prega. Então você já começa com tudo errado. Isso é uma crítica que eu sempre fiz. Eu sempre fiz com a questão partidária. Eu sempre falei isso. Falei, cara, se não tiver eleição para candidato, como era antigamente, tinha isso. Antigamente você tinha as convenções que realmente a pessoa ia lá para votar um candidato para ver qual era a chapa que ia ser eleita. Isso antes da 88, da Constituição. Era assim que funcionava. Eu lembro. Meu pai me levava, eu pequeno, meu pai me levava para a convenção, para ver para essas coisas. Era uma festa a convenção, os candidatos levavam gente, os delegados. Hoje em dia é escolhido a dedo. Isso aí. Então quer dizer, porra, você já começa errado, irmão. O que eu faço muito lá no meu grupo, Emir, isso aí é praxe nosso lá. Eu deixo todo mundo à vontade para opinar, falo para todo mundo que tem que levantar as redes sociais, tem que ficar mais conhecido, tem que ter trabalho na cidade. Por quê? Porque lá na frente. Mas não vai adiantar se o presidente do partido ou o cara chegar assim, não, você não vai vir, não, você vai para lá. Então, mas aí que tá, Emir. A gente tem que entender que a gente, lá na frente, pode até desenvolver um partido político. E não é impossível, tá? Por isso que eu acho meio difícil criar um partido. Mas não é impossível. Eu sou a favor da candidatura independente. Mas não vai passar. Não, eu sou a favor da ditadura independente. Não passa por quê? Pela ditadura partidária. Não vai passar. Então tá tudo errado. Tá tudo atrelado. Tá tudo errado. Eu acho que o grande lance, essa questão da sanção que vai ter a Moraes é uma questão de tempo, vai vir. Vai pegar outros ministros, é uma questão de tempo, vai vir, porque os caras extrapolaram mesmo a fronteira. O Brasil já está mostrando a sua cara que está do lado errado da força para o mundo inteiro. O Brasil não, o governo brasileiro. Então, tá escancarado. Você já tem um movimento interno que eu sinto aqui, ouço e vejo, entendeu? De pessoas tentando levantar uma terceira via e todas são frustradas. Então, quer dizer, a direita está entendendo. O que está acontecendo hoje no mundo, a população brasileira já entendeu. Eu considero o brasileiro um povo inteligente. Ele estava sendo enganado esse tempo todo e estão tentando enganá-lo de novo. Com carnaval e futebol. Só que com programas independentes, como a Revista Oeste, como o programa do Lacombe, Timeline agora lá. Como o seu programa. É nosso amigo Alan dos Santos. Como o Circuito Aberto, que é uma mídia independente, aqui a gente fala a verdade, não tem medo de ninguém, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas estão buscando aonde elas se identificam para ouvir. Se o cara achar que eu estou falando mentira, o cara para de me seguir, irmão. Ah, aquele cara só fala besteira. Direito Tem seu. direito seu, cara. Eu não bato boca em rede social. O cara falar, pode falar, meu irmão. A pessoa não vai conseguir me convencer da raiz que foi minha criação. A pessoa não vai conseguir me convencer que certas coisas são normais. Porque não são normais. Estão normalizando e banalizando as tradições, irmão. Desde a base, desde o ensino. Desde o ensino onde cabe o município tomar conta. Entendeu? Você tem um ensino lá, o inicial, né? Na minha época era jardim de infância, que é o municipal. Creche e tal. Eles já começam ali, ela vai celebrar, cara. Entendeu?
Não, mas Tem que dizer. tá encrenhado muito. Principalmente onde o governo petista tá dentro do município. Não, né? Só Ai, o governo petista. Eles ficaram quanto tempo no poder? Dois Lula, 1,5 Dilma e mais um Lula. Nesse período, e antes o PSDB era também. Exatamente. O pessoal, estou vendo aí o pessoal botando aniversário, 94 anos, Fernando Henrique Cardoso. Foi um dos caras que idealizou o Foro de São Paulo, irmão. Tu viu Foi um dos caras a última fala de José Disseu? É, Tu viu? Eu postei lá na página ontem. Ele falando que o governo Lula é um governo de centro-direita. Por quê? Por causa do Alckmin. Olha, já tentando confundir aí o campo todo. mas o povo Já era, não cola mais. Não cola mais. Por Cola isso que mais. querem regulamentar. Por isso que Lula falou no último discurso, palavras dele, temos que regularizar a rede social, porque senão nós sairemos perdendo. Se fosse há 10 anos atrás essa fala dele, todo mundo ia achar que o Lula era de direita. O povo ainda estava em Copa do Mundo, do Carnaval, acabou, meu irmão. Acabou isso. Acabou, cara. Acabou O isso. desespero da esquerda. E não acabou só aqui, não. Acabou no mundo. Tivemos exemplo na Argentina. Tivemos exemplo nos Estados Unidos. O Trump voltou. Quem Acabou. falou que o Trump ia voltar? Entendeu? Aqui estão querendo prender Bolsonaro de qualquer jeito, meu irmão. O golpe caiu, meu irmão. Já botaram a BIM paralela de novo na parada. Tô aguardando a baleia. A baleia vai voltar quando? Pô, do mar. Mas é verdade, cara. Qual a sua opinião? Agora eu vou direto no ponto lá. Vamos falar de Israel e vamos falar de Irã, desse conflito. Qual a sua opinião do que está acontecendo hoje lá nesse conflito entre Israel e Irã? Assim, na minha opinião, Emir, sobre esse conflito entre essas duas nações, que só não envolve essas duas nações, nós sabemos muito bem disso, eu acho super importante até, principalmente para a Europa ali, que está bem próximo. Por quê? Você vê nitidamente que Israel, com apenas 1/3 do seu esquadrão aéreo ali, ele conseguiu dominar o espaço aéreo do Irã e provar que o Irã não era aquilo tudo que foi falado por décadas. Uhum. Então, o que é mais engraçado é que as pessoas, principalmente da esquerda, não conseguem entender que quando pessoas boas têm um poder de destruição, ela destrói aqueles que têm que ser destruídos, que no caso Israel. Agora, quando as pessoas de índole, péssima índole, pessoas maus, têm o poder de destruição, ela vai destruir quem ela quiser destruir por vontade própria, o que o Irã faz a vida toda apoiando grupos terroristas como o Hezbollah, enfim, entre outros. E o que Israel vem fazendo? Tentando só existir. Quando ela viu uma oportunidade de destruir aquilo que daqui a 2 anos iria acabar com a nação dela, que seria a bomba atômica, Israel foi lá, ó, tô te dando, te mato. Não, aí Irã não quis negociar com o Trump. Tava enrolando o Trump. Tava enrolando pelo acordo nuclear. O que Israel fez? Legítima defesa. Não vai me destruir antes. Não vai ter outro holocausto aqui na minha nação. Pelo direito de viver, né? Sobrevivência. Então, assim, eu apoio o ataque de Israel, tá? Claro que não chega tudo pra gente. A gente já tenta acompanhar por alguns canais árabes e tal. Eu só vejo as mídias sociais de Israel no X. Eu só vejo o que o comandante das forças brasileiras que está lá. Isso, eu sigo ele também. O próprio Benjamin. Eu só vejo as agências de notícias de Israel, porque Irã, a Globo mostra a agência iraniana, o que eles falam. Chegou ao ponto de estar circulando um vídeo onde disseram que o hospital tinha uma base militar embaixo do hospital no Israel. A comunicação do Irã postou uma foto de um caça F-35 abatido. Não, era inteligência artificial. O caça tinha mais de 100 metros de comprimento. Ou seja, eles manipulam a informação. Com certeza. E aí você pega uma Globo da vida aqui e republica. Só que, infelizmente, toda guerra tem a sua fatalidade. Suas baixas. Infelizmente. Não adianta. Mas eu acredito que o povo iraniano indo pra rua, a nação... Está indo. Então, quando o presidente americano perceber que a população quer uma mudança de regime, aí eu acredito que os Estados Unidos intervêm na guerra para poder acabar com os ditadores do Irã. Nesse caso aí... Eu já acho que vai ser por esse caminho. Tem que neutralizar a Rússia e a China.
Mas a Rússia não tá conseguindo nem Ainda tem- avançar na linha de Porque frente da Ucrânia. O programa nuclear que estava sendo desenvolvido no Irã ia atender também essa turma. Eu sei- É um eixo, cara. Quando você vê, é um eixo do mal. E o governo Lula está nesse eixo do mal. Depois que eu vi o que aconteceu com o Irã, em vez de depois a Rússia pedindo ajuda da Coreia para poder manter algumas linhas de frente com a Ucrânia, eu acho que tá mais para um blefe do que literalmente uma potência mundial, entendeu? Então, assim, Se você for em geopolítica, é meio complicado. A porque envolve superioridade- muitas outras coisas. Né? a superioridade tecnológica de Israel e Estados Unidos, eu acredito que é superior a Não, qualquer nação. qualquer nação. Não tem. As duas juntas são imbatíveis. Então, assim, Tanto a inteligência de Israel. Eu ouvi até um comentário interessante de um ex-agente da CIA, numa entrevista que estava dando num podcast americano. Não sei se foi Tucker Carlson ou se foi aquele outro lá que o Paulo Figueiredo sempre participa. O agente da CIA chegou, você quer saber qual é a diferença da CIA para o Mossad, que é o grupo sim, tá de da inteligência de Israel? O agente da CIA é seu vizinho. O agente da CIA mora 2 quadras da sua casa. O agente da CIA tem o seu telefone grampeado. O Mossad é a sua esposa. Para você ver o nível dos caras. da inteligência de Israel. Ele falou assim, o Mossad é a sua esposa, mora dentro da sua casa. Então as informações que Israel tem são verdadeiras. Tanto é que ele só está destruindo o alvo militar. Certeiro. Ele matou os comandantes lá do exército da ditadura islâmica. Os caras que ajudam grupos terroristas a matarem civis. Não só em Israel, mas no mundo inteiro. É uma tecnologia absurda na Então, frente de quer outras dizer, nações. Você tem hoje uma inversão de valores nessa questão de Israel. Você tem um antissemitismo enorme em cima do povo judeu, que vem de muito tempo. Não entendo o porquê disso. Israel é um país onde a parada gay pode ter à vontade, onde vivem todos os povos, vivem lá, milhares de iranianos vivem dentro de Israel, palestinos vivem dentro de Israel. Então, condenar Israel por ser uma todas as O religiões, radicalismo é isso, né? todas as religiões estão lá dentro de Israel, têm seus templos dentro de Israel. Sim. Então, aonde está que Israel não é uma democracia? Por que essa luta total contra um povo que preza por tradições e liberdade? Daí você já entende muita coisa. Quem está contra esses caras? Você já entende, porra. Não é bem assim. Se o cara está contra é porque, está contra os valores. Já entrou o radicalismo ali. Está contra os valores judaico-cristãos. Entendeu? Não existe divisão, cara. O Yeshua é o Yeshua lá, é o Yeshua aqui. É o Deus, cara. O cara que criou. Uns acreditam na vinda do Cordeiro, que está por vir. O outro acredita que vai vir pela primeira vez. Mas o Yeshua é o mesmo. Sim. É só questão de ponto de vista de cada pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, a banalização também da religião é um fato que, por culpa de homens, pessoas, onde tem homem, você tem essa questão que pode desvirtuar, afastou a população da religião e colocou a população no fanatismo. Isso católico, evangélico, estou falando de todas. Todas. Não estou juntando, individualizando, eu estou generalizando. Hoje você tem, cara, fanáticos em tudo quanto é lado, ao ponto de ver grupos evangélicos levando a bandeira de Hamas e defendendo o aborto Em todos os segmentos. e atacando a família. Isso é uma loucura, irmão. Quanto tempo de programa aí, produção? 1 hora. Caramba, se deixar a gente... Falamos um pouco, né? Você vai voltar mais vezes, não vai? Vamos sim. Antes disso, Bate-papo tá bom. galera, rapidinho, vamos seguir a gente aí, segue, compartilha, manda esse vídeo aí, principalmente para os seus inimigos, para aquele cérebro de amendoim, aquele cérebro atrofiado da esquerda, que não gosta de ouvir a verdade.
Manda esse vídeo para ele, você vai estar fazendo um favor para ele. De repente ele acorda, de repente um neurônio dos dois volta a funcionar e começam a conversar. Curte, comenta. E antes de me despedir aqui do nosso amigo, deixa um recado para a galera que está te assistindo aí. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, obrigado, Emi, pelo convite. Eu só tenho que agradecer, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Foi um prazer estar aqui. Eu quero deixar um recado, Emi, para todo mundo que vai chegar esse vídeo. Eu espero que vocês, ou então a maior parte de quem está assistindo, que raciocine mais a política, que busque conhecimento, que comece a observar realmente aqueles que não têm passado com a esquerda, aqueles que realmente fazem um trabalho em prol do povo, para a gente acabar de renovar essa política que está precisando. Então, se a gente não renovar a cada ciclo de 2 anos a política locais do município e do estado, vai ficar mais difícil combater as corrupções, vai ficar mais difícil de combater a falta de estrutura para a população, que é notório em todos os âmbitos da sociedade. Então fica aqui o meu pedido para quem está nos assistindo: pesquise seu candidato, pesquise o seu político, pesquisa sobre a política do seu município e que você raciocine o seu voto. E é isso, eu acho que é a importância de você estar raciocinando o seu voto. Esse é meu pedido para quem está nos assistindo. Falou tudo. E para você que é de esquerda, o desespero que nós estamos de volta. Para você de direita, a alegria de ter um canal sério para desmascarar essas mentiras todas. E Luiz, muito obrigado pela participação. Obrigado. Está convidado para vir mais vezes. Vamos sem dúvida divulgar aí. Povo de Maricá, você que vai estar vendo aí, compartilha o vídeo, compartilha, comenta. Vamos lá, vamos fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. E lembre-se, quer ficar bem informado? circuitoabertonews.com.br, um jeito simples de ficar bem informado. E aqui no YouTube, o canal Circuito Aberto, onde teremos muitas novidades. O programa Pauta Quente está de volta. E em breve teremos mais novidades também. Eu fico por aqui, meu muito obrigado a todos e tchau. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feliz.